quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui com mais notícias, e notícia é o que nunca falta nesse Brasil. Na maioria das vezes, notícias que desgastam a paciência do povo brasileiro, desanima inclusive, porque parece que entra dia, sai dia, e a nossa oposição ainda não aprendeu como a lutar, como a brigar com esse pessoal da esquerda. Porque em tudo nós saímos perdendo. E nós vamos falar sobre isso, vamos falar de anistia, de Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, vamos falar de um monte de coisa aqui. Mas o que estourou de importante nessa tarde foi a informação de que o Eduardo Tagliaferro foi pego para uma, vamos chamar assim, entrevista com a polícia italiana. O episódio envolvendo aí o Eduardo Tagliaferro, que, como vocês se lembram, é o ex-assessor daquele ministro sancionado enquanto ele presidia o Tribunal Superior Eleitoral, ganha agora um contorno cada vez mais delicado. Todos sabem que o Eduardo Tagliaferro está residindo na Itália, escondido na Itália, né? Essa que é a verdade. E ele foi levado a uma delegacia sob uma medida cautelar. E Tagliaferro agora enfrenta restrições de circulação, que à primeira vista pode parecer meramente administrativa. Ele foi lá na delegacia, prestou esclarecimentos, aí disseram: olha, você não pode sair do estado. Ok. Só que para um observador mais atento, as dinâmicas do direito internacional e as conexões políticas que permeiam esse caso, trata-se de um movimento de alto risco, que pode aí culminar facilmente com sua deportação para o Brasil. Eu não sei exatamente qual é o status migratório, né, do Tagliaferro. Me parece que cidadania italiana ele não tem. Mas ele não é simplesmente um personagem qualquer dentro de uma engrenagem do judiciário. Ou era, né, uma peça da engrenagem. Durante a sua atuação no TSE, ele acumulou informações e produziu denúncias documentadas contra o seu então chefe, né? Num período em que aquele ministro presidia o Tribunal Superior Eleitoral. E vamos lembrar de uma coisa: muito embora todos começaram a ficar animados com as denúncias do Tagliaferro, a partir do momento que ele teve a coragem de se expor, não vamos confundir as coisas. Muito do que está acontecendo ainda hoje no Brasil tem o dedinho dele no meio. Ele ajudou a prejudicar muita gente. Ele também usou a criatividade para perseguir muita gente. Se arrependeu? Ótimo! Já é um grande primeiro passo. Resolveu ter coragem para expor? Melhor ainda. Isso ameniza muito o lado errado do qual ele fez parte. E até entendo que, de uma certa maneira, era aquela situação: ou faz ou perde o emprego, né? Mas, de uma certa maneira, ele agora se vê encalacrado numa situação complicada, uma situação vulnerável. Ora, uma testemunha, por exemplo, como ele, que carrega não apenas relatos, mas registros documentais capazes de comprometer a narrativa oficial construída em torno da atuação daquele ministro, principalmente durante os momentos mais conturbados, mais turbulentos da democracia brasileira. Claro que esse caso chama atenção e ele se torna um alvo a ser perseguido por muitos. Todo mundo sabe o estrago que ele
poderia ter causado, e depois eu vou explicar por que não causou, né? Esse caso ficou conhecido quando os assessores daquele ministro recebiam ordens para usar a criatividade para poderem denunciar personagens da política de direita no Brasil. Ora, essa condição evidentemente transforma qualquer tentativa de trazê-lo de volta ao Brasil em algo muito mais complexo do que um simples ato burocrático. Estar em território europeu sob a proteção de um sistema jurídico independente lhe confere de alguma forma uma relativa segurança, muito embora saibamos que existe aí um acordo de extradição entre Brasil e Itália, tá? Então isso já deixa ele na berlinda, vamos falar a verdade. Porém, medidas cautelares, restrições de circulação podem ser o prelúdio de um processo de extradição ou deportação, especialmente dependendo, como eu falei, do status migratório do Tagliaferro. Além do que, pode haver pressões diplomáticas do Brasil sobre as autoridades italianas. E diferentemente da Carla Zambelli, ela tem pelo menos o aval de ser cidadã italiana. E, com isso, ela tem condições de se defender de uma forma melhor, né? Agora, a eventual deportação poderia ou poderá significar não apenas a perda da liberdade de locomoção, mas o silenciamento de uma voz que hoje ecoa fora do alcance direto daquele ministro. Uma vez de volta ao Brasil, Tagliaferro estaria sujeito às mesmas engrenagens judiciais que já demonstraram elasticidade, criatividade, narrativas seletivas em casos envolvendo figuras próximas ao poder supremo da toga, né? Agora, envolvendo, aliás, figuras ao alcance da toga, melhor dizendo, né? Porque são figuras de direita, das quais a toga do Supremo sempre persegue. Agora, o mais triste nisso tudo, a meu ver, é ainda ver, digamos assim, estados soberanos seguindo ordens de uma autoridade mundialmente conhecida por ter sido sancionado pela Lei Magnitsky. Isso por si só deveria ser algo a ser levado em conta. Espera aí, quem está fazendo o pedido para que nós aqui comecemos a investigar o Tagliaferro? É aquele ministro que sofreu sanções da Lei Magnitsky. Então esquece. É assim que deveria ser, para que realmente se confirme o fato de que essa lei tenha peso mundo afora. Agora, não dá para entender também a Itália, né? Que é signatária de tratados de cooperação internacional e que tem prerrogativas para avaliar pedidos formais de extradição, não levar em conta o que está acontecendo aqui no Brasil, das perseguições a pessoas somente de um espectro político de direita. A Itália deveria levar isso em consideração. Estranha também pelo fator político. Até que ponto Roma estaria disposto a se envolver em um imbróglio, digamos assim, que pode ser lido não apenas como questão judicial, mas como disputa de narrativas democráticas. Historicamente, intelectuais, dissidentes e denunciantes buscaram no exílio uma forma de se manter vivo, em liberdade e com voz ativa, livre de perseguição doméstica, né? Temos aí o Alan dos Santos como exemplo, que conseguiu nos Estados Unidos. Tagliaferro, ao permanecer na Europa, poderia seguir esse caminho.
mas a medida cautelar imposta agora lança dúvidas sobre a solidez de sua permanência segura no continente europeu. Uma eventual deportação, por exemplo, ao Brasil, poderia ser interpretada internacionalmente como um ato de represália política, reforçando a percepção de que a democracia brasileira vive tensões internas entre discurso e prática. E isso não apenas colocaria Tagliaferro, como também isso não somente iria pôr em risco Tagliaferro, como também enfraqueceria o valor das denúncias que ele trouxe à tona. Muito bem. Agora, uma opinião pessoal. Eu vejo esse caso, ou melhor dizendo, vejo nesse caso, uma mostra de fragilidade democrática contemporânea aqui no Brasil. Justamente quando um denunciante precisa buscar refúgio fora do Brasil para ter a possibilidade garantida de falar. Se Tagliaferro for deportado, perde-se não apenas um indivíduo, mas também a chance de que suas revelações sejam analisadas com independência. E a história mostra que quando a justiça se transforma em instrumento de poder, o exílio deixa de ser apenas um destino pessoal. Passa a ser um espelho para o mundo inteiro sobre os rumos de uma nação que está em decadência democrática. Eu fico pensando da seguinte forma: por que Tagliaferro demorou tanto para expor essas denúncias que ele fez? Demorou demais. Ele já poderia ter denunciado isso há muito mais tempo. Pelo menos pelo tempo que ele está fora do Brasil, pelo menos uns 6 meses atrás ele já poderia ter falado algo, né? Ter revelado que sabia. E isso ajudaria muito no debate político aqui dentro do Brasil, né? A meu ver, ele errou em ficar revelando aos poucos, em lives de youtubers, cada dia numa live, falando um pouquinho hoje, falando um pouquinho amanhã. Tanto é que quando ele participou da Comissão de Segurança Pública, onde o Flávio Bolsonaro era o presidente da mesa, as denúncias dele caíram com um peso muito maior do que as denúncias feitas em lives. Porque ali ficou oficializada essas denúncias, né? Ele poderia, na verdade, ter entregue tudo isso de uma vez só, por exemplo, nas mãos do Eduardo Bolsonaro, que já vinha trabalhando lá nos Estados Unidos, denunciando as perseguições políticas aqui no Brasil. Por que ele não entregou ao Eduardo Bolsonaro? Olha, está aqui tudo que eu tenho. E o Eduardo, junto com o Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, poderiam expor isso ao mundo. Teria um peso muito maior o Eduardo Bolsonaro trazendo as informações do que o Tagliaferro dando entrevistas em lives, em canais de YouTube que nem todo mundo assiste. Tem audiência, mas nem sempre assistem. Então essa é uma dúvida que eu tenho, né? Agora, a gente sabe perfeitamente como funcionam as coisas no Brasil. Sempre quando tem algo pesado acontecendo, eles dão um jeito de abafar, de tirar da visão do povo as verdades que acontecem no submundo da política brasileira. E quando a gente fala de submundo, eu acho que hoje em dia já não dá para esquecer do nome de Valdemar Costa Neto, né? Porque, segundo ele, nem os partidos, nem o Congresso Nacional conseguem convencer Davi Alcolumbre a respaldar o projeto da anistia. É o Valdemar Costa Neto falando ao invés de trabalhar pela anistia. Eu ainda não vi um gesto de autoridade como presidente de um partido forte, como o Partido Liberal,
a gente chegar junto do Davi Alcolumbre e fazer uma pressão. Parece que o STF tem na gaveta, ou melhor, tem uma gaveta muito funda, mas exclusiva de processos contra o Davi Alcolumbre. É a única explicação que existe. E não sou somente eu que estou dizendo, Valdemar Costa Neto também disse. E ele falou, o Centrão não quer anistia. A esquerda também não quer anistia. E Davi Alcolumbre, que joga junto com o STF, também não quer, evidentemente. Ele sabe o risco que corre. O que nos leva a pensar em ações mais ousadas e até mesmo raras no Congresso Nacional. Porque a culpa não é somente do Davi Alcolumbre. A culpa é também dos senadores. Isso é um fato. Pois uma grande parte dos senadores também se omitem, abrem mão de suas funções em momentos como esse de decisões, ou por medo ou por conveniência. Os senadores não são tão reféns assim do presidente do Senado. Não são reféns absolutos. O regimento interno do Senado Federal concede aos senadores ferramentas, ainda que raramente utilizadas, mas existem ferramentas para romper o bloqueio da mesa diretora, aquela que põe na mesa do Davi Alcolumbre ali os projetos para serem votados. Por exemplo, com 41 votos do plenário, a maioria simples dos senadores pode inverter as pautas e obrigar votações de projetos engavetados. Isto faz parte da legislação interna do Senado Federal. Com 27 assinaturas, por exemplo, uma PEC pode ser apresentada, tramitada e forçada ao debate, mesmo contra a vontade do comando. O Davi Alcolumbre algum dia quis colocar alguma PEC que desagrade ao governo, ao Supremo, para debater? Nunca fez isso. Nem o Rodrigo Pacheco também fez. Algum processo de impeachment contra ministros, por exemplo, algum dia o Davi Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco colocaram sobre a mesa para discutir? Não colocaram porque os senadores de fato não fizeram a força que deveriam fazer. Ah, Paulo, mas tem que ter a maioria, sem a maioria. Não, 41. É a metade mais um. Esses instrumentos são como armas guardadas em cofres trancados, as 7 chaves, quase nunca vistas, mas sempre disponíveis, estão lá, e os senadores sabem disto. O problema é que a maioria dos senadores raramente encontram uma coesão e a coragem política para usá-las. E por que a coragem política? Porque uma grande maioria dos senadores também tem seus rabos presos nas gavetas do Supremo Tribunal. Simples assim. Preferem a via da negociação, das concessões e dos favores de bastidores, deixando Davi Alcolumbre reinar com aquela caneta de ferro que ele tem. O resultado é um Congresso Nacional frequentemente paralisado pela conveniência de um homem só. E é um paradoxo, né? O Senado, que deveria ser a casa da federação e da pluralidade, né, acaba aí submetido ao humor, ao cálculo de quem ocupa a presidência. Mas a história mostra que se a maioria decide se impor, o presidente perde o seu manto de intocável e se vê obrigado a abrir a pauta, ainda que contra a vontade.
De fato, a crítica que se faz portanto, não apenas ao Davi Alcolumbre, mas também a um Senado que se acostumou a se abdicar do seu poder coletivo, do seu poder de forçar, de fazer pressão. Porque, no fundo, o presidente do Senado somente reina absoluto porque a maioria se cala. E agora eu vou fazer uma crítica, me desculpem. Eu sei que vou desagradar alguns, mas vejam bem, de que adianta ter um senador que, pelo que tudo indica, de muito boa índole, como o Eduardo Girão, por exemplo, que é muito manso para falar, muito manso para conversar. Nunca me esqueço dele na CPMI do Pandemônio. Com licença, seu presidente, com licença, seu relator, excelência, por favor. A turma do PT, eles berram, eles gritam, batem na mesa, levantam, saem para a briga. E o Girão todo manso. O Sóstenes Cavalcanti, que é deputado, também é outra pessoa que aparentemente de muito boa índole, mas é outro também muito manso. Gosta de conversar, pede desculpas pelos parceiros. Aquele dia que tentaram fazer um bloqueio na mesa, depois foi lá pedir desculpa. Ah, não, o pessoal agiu errado, não entenderam direito o que era para... Peraí, pô, não é assim. Se o outro lado joga sujo, pesado, a direita tem que aprender a, no mínimo, jogar pesado também. Porque por termos um conservadorismo impregnado na nossa alma, na grande maioria das vezes os conservadores jogam limpo. Eu falo a sociedade como um todo, claro que nem todo conservador é santo. Mas nós procuramos um caminho mais honesto, mais decente, mais cristão, para debater as coisas. Então não sabemos lutar como a esquerda luta. A esquerda não, ela entra de sola, chuta a porta, arrebenta. Eles matam pai e mãe para irem ao baile dos órfãos. Então, é claro que nessas condições não existe meio de se ver o projeto da anistia ampla, geral e irrestrita ir para frente. Se depende do Davi Alcolumbre. E olha que tem muita gente da direita, muito parlamentar, já se contentando e aceitando na boa o tal projeto da dosimetria. Ah, mas pelo menos os presos vão ser soltos. Ah, pelo menos Jair Bolsonaro vai ficar só 1 ano e 7 meses preso em casa. Claro que no sentido de liberar da cadeia, é ótimo para quem está sofrendo longe da família. Claro que ao invés de cumprir 27 anos na papuda, cumprir 1 ano e 7 meses em casa é muito melhor. Só que eles vão ficar com aquele carimbo de condenados e culpados, ou culpados e condenados, todos inelegíveis. Isso não é anistia. Isto é quebra-galho. Isto é exceção, é bondade por parte aí das autoridades. Porque o que nós queremos é que o Jair Bolsonaro tenha a chance de ser julgado pelo povo brasileiro lá em outubro de 2026. Lá é o lugar para ele ser julgado. O povo vai dizer: você merece ou não merece ocupar a cadeira do Palácio do Planalto. É o povo que tem que fazer isso. Agora, como fica nesse empurra, nesse vai não vem, ah, fulano tem reunião com ciclano, o ciclano vai se reunir com Beltrano, o Beltrano não pode ir porque o ciclano não foi, o vai e vem, vai, ou seja, você não sai do lugar nunca. E aí fica a imprensa, fica aquelas pessoas com interesses escusos jogando na mídia informações que só servem para deturpar a ideia dos conservadores.
O Ciro Nogueira com aquele papinho, né? Com aquela conversa mole, tentando sair como um vice-presidente, por exemplo, do Tarcísio. Vive falando do Tarcísio presidente, e o pessoal dizendo que ele seria bom vice-presidente. Ficam com essa conversa, né? Ou seja, isso tudo é para jogar na imprensa aquilo que a esquerda quer que aconteça, que é divisão. Divisão. Simples assim. E prova é que o Eduardo Bolsonaro reafirmou a ideia de que ele só abre mão de sair candidato à presidência da República se o candidato for ou Jair Bolsonaro ou seu irmão Flávio. Essa é a maneira de brigar. Se ele vai ter êxito, não vai ter êxito, ainda é cedo. Ainda tem tempo para o pleito eleitoral do ano que vem. O pleito não é em outubro agora, não é dia 26 agora. É o ano que vem. Existe tempo, e nesse tempo muita coisa pode acontecer. De repente o Eduardo consegue encontrar uma garantia de que pode voltar ao Brasil para poder sair candidato. De repente, de alguma maneira ou de outra, que ainda não sabemos como, Jair Bolsonaro consegue reverter sua inelegibilidade. O processo ainda não terminou, ainda cabe embargos. Tá certo que quem vai julgar é o próprio Supremo, mas a gente não sabe o que existe por detrás. É coisas que podem acontecer que acabem forçando o Supremo a jogar todo esse processo no ralo. Porque quem tem medo, vocês sabem do que eu estou falando. Todo mundo está dizendo, todo mundo está falando que Gilmar e o Dino são os próximos. E que o Barroso também. Né? Ele está dando uma ideia de que vai fazer um retiro espiritual, depois de fazer tanta barbárie. Depois de tanta barbárie enquanto ministro do Supremo, julgando e condenando inocentes, ele vai fazer retiro espiritual? Hã? Pedindo perdão a quem? Ao nosso Criador, tenho certeza que não é. Tenho certeza que não é. E aí, o que é que sobra? Sobra nós aqui do lado de cá, tentando descobrir o que podemos fazer para atender nossas pautas, para conseguir trazer de volta uma normalidade, para que todos nós possamos voltar a viver como vivíamos antes, levantando, trabalhando, estudando, progredindo, propondo, conversando, falando, indo para as igrejas, para os cultos, para as missas. Isso é uma vida normal, coisa que nós estamos fazendo hoje. Hoje está difícil até sentar para conversar com alguém. Porque uma boa conversa hoje não pode ter assunto político. Se tiver assunto política, as chances de bate-boca são muito grandes. Até mesmo porque tem muitos que se dizem conservadores, mas condenam Jair Bolsonaro. Quantos comentários eu já li nos vídeos que eu faço? Ah, Jair Bolsonaro foi frouxo. Ele devia ter acionado as Forças Armadas. Continuam com esse pensamento mesquinho, pequeno, como que se ele, Jair Messias Bolsonaro, não soubesse exatamente o que podia e o que não podia fazer. Ele era o primeiro a saber o que podia e o que não podia. E agora está pagando caro por isto. E aí a gente é obrigado a ver a imprensa falando da visita do Inácio, né? Veio até a notícia aí. Eu quero crer que é zoeira, não é possível. Que ele vai levar a Janja quando for se encontrar com o Trump. Essa visita nem está agendada para começo de conversa, nem está marcada. Como ele quer levar a Janja? Se ele quer levar a Janja, é melhor avisar o Trump para convidar o Elon Musk também. Quem sabe fica ali os quatro naquele ambiente saudável, né? Um olhando para a cara do outro.
O Inácio está fugindo como o cão foge da cruz de se reunir com Donald Trump, né? Donald Trump que agora também está tendo que bater de frente, brigando duro lá nos Estados Unidos, que hoje começou o tal do shutdown, né? Ou seja, o Congresso não aprovou a proposta de recursos para o governo federal, e com isso o governo federal não tem dinheiro para bancar todas as despesas dos Estados Unidos. E não existe meios de se convencer mais, porque para fazer com que o shutdown caia, é necessário convencer ao menos 60 parlamentares dos democratas. E claro que eles não vão ceder. Então o que o Donald Trump fez? Tudo bem, não tem problema. Vou começar a cortar cabeças, vou enxugar a máquina. Parece que hoje já anunciou que vai demitir 100 mil funcionários públicos, todos democratas. E aí, como fica? Não é? Quem pode mais chora menos, não é assim que funciona a coisa? Aliás, esse papo de shutdown, desde que eu fui viver nos Estados Unidos há quase 30 anos atrás, todos os governos sempre tinham esse probleminha. Na hora de aprovar aí o orçamento da União, ficava esse bate-boca, não vai dar, o dinheiro não vai dar, não vamos aprovar, vai ter shutdown, e chegava na hora se resolvia. Sempre foi assim, mas a imprensa fica usando isso para mostrar que o governo Trump está indo mal, que a população não está gostando, que caiu sua popularidade, e blá blá blá, blá. Nada disto. Nada disto. Um país que reduz sua taxa de juros não é porque o país está indo mal, é porque está indo muito bem. Está indo muito bem, ao contrário daqui, que ao invés de diminuir, aumenta. Mas um pouquinho vai estar a 16% a taxa Selic aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos caiu 0,5%. Ou seja, dá para comparar? Claro que não. Mas o Inácio quer ir de igual para igual. E a imprensa fica aí enchendo a bola, como se estivéssemos tratando de uma visita de Charles de Gaulle, né? Ou Winston Churchill, visitando lá o presidente americano. Não é o Inácio. É o Inácio que está indo nos Estados Unidos atrás de migalhas. Mas a imprensa não conta isso. Ela conta o que convém. Então, meus amigos, já estou até falando de coisa que não era para ser dito hoje, mas, enfim, essa é a situação política do Brasil, é esse momento aí tenso que estamos vivendo, e claro, cada dia é uma bomba nova que cai na política brasileira. Então, por hoje, exatamente agora, 16 horas e 40 minutos, é o que eu tenho de informação para trazer a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, convidem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.